Pronto, gravando. Pode falar. Então, eu acho que eu entendi. A gente assistiu o filme, aí depois você tem que fazer um link com o conteúdo da apostila, não é isso? Com Daí a um gente texto. pega do texto, no caso. Aí a gente pega um tema que a gente achou relevante para fazer esse link, não é isso? Uma situação. Isso Então, mesmo. tô no certo. Pode falar. Não, eu tô no rumo certo, então. É isso mesmo. Vocês conseguiram ter acesso ao filme? Teve alguma dificuldade em relação a isso ou não? Eu consegui pelo YouTube, né? E tem, inclusive, um vídeo que ele é por cena e ficou até interessante, que dá pra gente voltar a rever, se caso não entende ou se quer ter mais a profundidade no assunto. Uhum. Em relação ao Aí de que ele... conteúdo... pode falar, desculpa. Não, pode falar. De repente você vai falar até o que eu queria falar. Não, eu ia Em perguntar relação se ao em quê? relação ao conteúdo do texto, se ficou alguma dúvida, se vocês conseguiram. Eu acho que a linguagem dele é bem acessível, apesar de ser um texto que traz um assunto complexo, né? A linguagem dele é bem acessível. Aí eu ia perguntar se tem alguma coisa que vocês não entenderam, que vocês querem trazer como dúvida. Porque na realidade a gente tem que entender o texto, porque não tem como você ver o filme no texto, né? Então tem que entender o texto para poder ver a cena. Eu primeiro achei que eu iria ver o filme e já conseguiria encontrar dentro do texto. Não, depois eu vi que tenho que ler o texto para poder encontrar a cena do filme. Né? Uhum, Estou mais ou menos nesse caminho. uhum. Tinha uma anotação que eu tinha feito aqui. Peraí. Porque eu dividi esse texto junto com a Kézia e ela não conseguiu Eu gostei do filme. Eu achei ele tipo, um pouco viajado no início. Aí depois que você entende, você fala, cara, eu não acredito. Eu fiquei bem chocada com o final Você tá dele, falando do filme ou do texto? do filme. Uhum. Mas você gostou do filme, então? Não é o tipo de filme que eu gosto de assistir, mas depois eu fiquei, cara. Acho que ele causa esse efeito mesmo. O que eu achei interessante no filme é que ele mistura um monte de situações, né? Poder, miticismo, né? Por conta deles terem uma comunidade fechada. Tem aquela questão de você ser protegido por não autoridades, né? Porque realmente a autoridade nem te protege. Então, tem uma pessoa ali que... E aí ele dá assim uma ênfase, e depois é tipo assim um filme também meio macabro, né, onde todo mundo se junta para matar todo mundo, todos os inimigos. Ele é bem subdividido. Uhum. Então, mas vendo. O filme se passa num futuro mais ou menos próximo, né? Se vocês repararem, tem algumas coisas que dão dicas pra gente. A As placas tecnologia. dos carros são todas do modelo novo, né? Apesar de ser um lugar muito longínquo, sem acesso a muitas coisas, mas todo mundo tem acesso à internet, né? Tem algumas coisas que dão dicas pra gente de que é um, um, um ambiente futurista, assim, né? A parte também do disco voador, que o cara fala, aquilo ali era um drone, não era um disco voador. Só que a pessoa que tá assistindo, a hora que ela olha, ela pensa, um disco voador, meu Deus. E Sim, pensa que o cara que é da roça também vai achar que é um disco voador, mas na verdade ele não. Exatamente. Eu achei que fosse um disco voador. A minha mãe também achou. E também a parte que os motoqueiros usam armas, tipo, bem tecnológicas, né? Uhum. Eu pensei nessa parte da arma, porque tem uma hora na discussão deles, lá entra na mesa, que eles não usam armas
evoluída, eles usam armas vintage, então eles quiseram pontuar que eles são têm uma tecnologia avançada, mas eles gostam de usar coisa vintage, que seria as armas que hoje nós achamos como as armas tecnológicas, assim, aliás, avançadas, né? Tem isso. Tem isso. Eu acho que tem... O texto, ele fala direitos dos mais e menos humanos, né? Ele fala de uma ideia de que algumas pessoas são, ou alguns grupos de pessoas são mais humanos do que outros, né? De alguma forma. E acho que o filme também traz isso. Todo mundo assistiu o filme? Sim, sim. Sim. Quem não Eu assisti assistiu, também. cuidado com o spoiler, tá? Mas o filme traz isso também, né? Que aquelas pessoas lá... Eu escrevi a frase aqui no meu quadrinho, a frase que o menininho fala quando os motoqueiros chegam na cidade, eles entram naquele barzinho, naquela mercearia, e aí a mulher pergunta, quem nasce em Bacurau é o quê? Aí ele fala, é gente, né? E porque eles estão sendo considerados como uma categoria de gente que é inferior ou nem como gente, talvez, né? Como menos humanos do que os forasteiros, vamos dizer assim, né? Colocando assim, a concepção no texto também fala muito sobre os direitos da criança e do adolescente, né? Uhum. E no filme, assim, ele não me retratou, eu não consegui me retratar muito, mas eu achei que eu poderia pontuar o fato das crianças viverem numa comunidade em que as pessoas tinham uma vida aberta, tomavam banho pelado, elas participavam das coisas dos adultos livremente, né? O fato da criança ter sido morta, assim, pelo um dos bandidos, um dos americanos, sem ter nenhum tipo de sobreguarda, de ser uma criança. É esse mais ou menos o raciocínio que dá para linkar com os direitos da criança, não é, Eka? Essa é uma possibilidade. Assim, o filme, ele mostra desrespeito aos direitos humanos de diversas formas, né? Você pode escolher essa perspectiva para analisar. Pode ser. Não é a única possibilidade, mas pode ser. Sim, sim. Aqui eu achei assim, mais assim, que eu consegui fazer um link com as crianças, né? Uhum. Entendeu? Não sei se... Se a gente, assim, acho que o mais explícito é a superioridade que não só, é que não eram todos americanos, né? Acho que todos eles vieram dos Estados Unidos, mas não vou falar de uma forma... Tinha um alemão, né? O velho não era alemão? Brasileiros, Isso. não tinha? Ele era alemão. Então, de uma forma genérica, né? Eles todos forasteiros, né? E como que eles se achavam superiores aos latinos, né? Acho que essa cena é uma que surpreendeu. Principalmente quando os dois motoqueiros fizeram aquele comentário que eles eram brancos, eles questionaram, brancos? Né? Questionaram que eles são uma raça superior de brancas, né? Eles falam assim, nós somos do sul, a gente não é daqui. A gente não mata amigos nossos. A gente é de uma região do país que é mais evoluída. A gente tem colônias americanas, colônias europeias, colônias alemãs. A gente é quase como vocês, né? E claramente eles não acham os brasileiros quase iguais a eles. Eles acham os brasileiros uma categoria inferior de ser humano mesmo. Não, vocês não são. E eles debocham disso, assim, descaradamente, né? Então, eu acho que esse é um ponto também que dá para um ponto mais explícito. A forma como eles acham que eles são superiores, né? E da mesma forma também, regionalmente, a gente também tem essa discriminação, né? Sim. Sim. Fantástico o senhorzinho lá de Bacurau que faz uma música para eles.
Ele fica cantando e falando, ah, vocês vieram do sul, não sei o quê. E aí a mulher fica assim, eu sou do Rio, viu? Eu não sou paulista, não, porque o cara fala que eles são de São Paulo, né? E ele faz essa análise, né? O próprio que não é ninguém, que não é uma pessoa, que não é gente, né? Que tá numa cidade que não tá nem no mapa, uma cidade que dá para organizar uma chacina, que ninguém vai sentir falta de ninguém, porque as pessoas que estão lá não são nem pessoas, né? E ele faz essa crítica, ele faz essa análise. Eu achei incrível a visão dele do que estava acontecendo, né? E ele nem sabia nesse momento o que ia acontecer, ele só estava debochando do ar de superioridade dos dois mesmo, né? O que mais que vocês viram de interessante? Eu acho que ninguém desconfiava que tudo aquilo estava acontecendo por causa do prefeito. Tipo, eu mesmo não desconfiava. Eu fiquei chocada na hora que ele apareceu lá e o pessoal começou a tipo, interrogar ele. Foi bem surpreendente ver ele. Que na verdade, ele queria matar todo mundo da cidade só por causa da política, só porque ninguém gostava dele. Outra coisa que pode falar também, tipo assim, é a mesma coisa que funciona, tipo, vamos supor, nas favelas, assim, com como fala? O crime organizado, né? Tipo assim, o governo não tá nem aí eles fazem, tipo, um estilo de política lá e fazem, tipo, justiça com as próprias mãos, que nem aquele cara lá, que é muito louco, que dá muita facada lá nos americanos lá. Ele parece ser, tipo, um policial, né? Tipo, ele que resolve as coisas lá. Ah, não é o Lunga, não. Aquele que... Aquele que cortou a cabeça de todo mundo e colocou na frente da igreja. Que ele fez até uma mulher numa novela, não é ele? Eu acho que é ele. O ator. É que o Lunga, tipo assim... É aquela questão no caso que ela está falando da favela, é quando a favela toma pelo lado errado das pessoas que não estão na lei para cuidar da minoria, coisa que no Estado a gente não tem esse cuidado. E, de repente, a gente fica assim, amarrado em acreditar na lei, mas quem nos protege é a pessoa que está errada, que não é da lei. Que está errada, né? É um poder paralelo. Mas uma coisa também que eu vi é que, tipo assim, apesar de eles serem muito pequenos, do lugar ser muito pequeno, eles mostraram ser mais poderosos e ter mais poder do que o próprio prefeito. Tipo, eu acho que isso a gente consegue fazer uma analogia com a vida real, sabe? A gente pensa, mas será que a gente tem voz? Cara, olha o tamanho da cidade, olha o que eles conseguiram fazer. A gente também consegue ter voz. Sim. E o que é muito interessante, eu acho, a união deles, eu acho que foi o fundamental para que isso acontecesse, né? Porque até tem o momento que o Tony Júnior, prefeito, vai lá com o caminhãozinho dele lá fazer campanha da eleição e tudo mais, e não sobra ninguém na rua. Todo mundo entra, fica só a cadeirinha de balanço lá balançando sozinha, e ninguém na rua para receber ele, né? Assim, não tem ninguém que foge dessa ideia, né? Todo mundo compra a ideia de não estar disponível para ele e todo mundo some, pronto. Não tem ninguém que fura a manifestação, vamos dizer assim, né? Eles são muito unidos mesmo em função do propósito de manter a cidade, né? É o senso de coletividade, né? Eles sabem que se eles não fizerem isso juntos, eles vão perder, tipo, e ninguém vai ter nada. E outra coisa que eu achei interessante também do Lunga é que, por exemplo, quando sempre aparece nos noticiários as pessoas procurando ele e oferecendo recompensa para prenderem ele. E todo mundo da cidade, tipo, tem algum paradeiro dele. E aí todo mundo fala, não, se depender de mim, eu não entrego. E quando ele chega na cidade, ele é tratado, tipo, como uma pessoa muito importante. Ele é uma pessoa muito importante. Então, as pessoas ficam felizes de ter ele ali. E, por exemplo,
é uma coisa que eu achei engraçado, que apesar de ser uma cidade pequena, do interior, tipo, da roça, né, como seria visto pela sociedade, lá tem uma igreja que não tem um padre, por exemplo. Então, não fere os direitos do outro, como, por exemplo, a médica é lésbica, o lungo, que é o mais forte de lá, tem a unha pintada, se veste todo diferente. Tipo, eu acho que isso foi uma alusão muito legal também. Sim. Referenciando ao texto como os direitos mais ou menos humanos, né? Principalmente quando o prefeito, né, por ideologia de ganhar pontos, né, leva medicação, para ele tanto faz, vencida, tarja preta, é uma forma dele mostrar superioridade em ajudar, mas não com os direitos da população. Sim. A forma como ele leva os livros, né? Olha, gente, eu trouxe livros para vocês. Despeja. Aquela cena eu fiquei chocada. Como que alguém entrega livro daquele jeito? Um caminhão despejando um monte de livro no chão, sabe? O caixão. Os remédios, Eu trouxe caixão aqui se precisar. O caixão não foi nem ele que comprou, ele catou daquele caminhão que caiu no meio da estrada. E igual todo mundo saqueou o carregamento do caminhão, ele saqueou também e deu para a população como se fosse uma coisa que a prefeitura estava suprindo a necessidade deles, né? Sim. Não, o melhor da cena dos livros é que ele se vangloria porque, nossa, tô levando o livro. O negócio tá todo acabado e, tipo, ele, nossa, tô levando o livro, viu? Uhum. A melhor biblioteca da região. Não tem nada na região, gente. Pode mostrar também, como a Amanda falou, que tipo, a minoria faz diferença sim. Tipo, muita gente não dá muita moral para, tipo assim, esses lugares menores aí, mas olha o que pode acontecer, né? Tipo, pode mudar toda uma eleição, vamos supor, tipo, o voto deles ali. Sim. O voto deles era importante, apesar deles não serem ninguém, porque o Tony Júnior estava preocupado em ir lá pedir voto para eles, entendeu? Então, mostra que tinha, sim, uma importância da eleição, né? No número de pessoas ali. Eu vi que algumas pessoas da turma até entregaram já o trabalho. Eu ainda não corrigi nenhum, porque eu vou esperar todo mundo fazer. Mas eu acabei de colocar no Ava um link, que é um episódio do Mamilos, aquele podcast que às vezes eu indico para alguns assuntos, que elas comentam sobre o filme. E se vocês tiverem interesse em ver, quem não tiver visto o filme ainda, deixa para ouvir depois de assistir, né? Mas é bem interessante. Elas trazem algumas análises que são como essas que a gente está fazendo, coisas que vocês já enxergaram, e tem coisas também que elas trazem que eu nem sei se eu concordo 100% ou não, mas que também me surpreenderam nas análises delas. Mas é legal para a gente pensar na perspectiva que elas trazem do filme. Eu já nem sei mais o que perguntar. Eu vou mostrar o Ava. Para quem tiver com dificuldade de mexer, eu vou mostrar onde estão as coisas lá. E aí acho que vão surgir perguntas, tá? Vou compartilhar minha tela com vocês. Calma aí, só um pouquinho. Antes de eu compartilhar, deixa eu ver o que tá aberto aqui, né, amores? Pronto. Acho que pronto. Ó, então aqui é o Ava. Quando vocês entrarem lá, vai aparecer uma tela parecida com essa aqui. E aí aqui tem as disciplinas que vocês cursam. No meu caso, tem as disciplinas que eu dou aula. Aí, você vai escolher a disciplina. Essa aqui é de vocês, Direitos Humanos, Práticas Profissionais 19.1, matutino. Aqui, no primeiro tópico de avisos, eu deixo só recados mesmo. Aqui, acho que dá para vocês comentarem alguma coisa, mas não é para entrega, não necessariamente precisa ter comentário, é só para eu avisar coisas para vocês mesmo. Aí aqui tem o plano de ensino,
que vocês já têm também. E aqui estão as orientações para o IA2, que é esse, que é a análise do filme. Aqui eu escrevi um textão todo explicando como é para fazer. Acredito que vocês tenham entendido, já que ninguém perguntou nada a respeito disso. Mas, como já está aqui, vocês podem fazer em duplas ou trios. Pode ter até 2 páginas o texto. Nesse texto, vocês vão escrever alguma perspectiva do filme, algum aspecto do filme, pode ser uma cena, pode ser uma situação, uma parte da história, como essas que vocês destacaram, e relacionar uma dessas partes com alguma coisa do texto, com algum aspecto do texto trazido pela autora. E aí, o texto, o trabalho precisa ser formatado nas normas da BNT, não precisa ter capa, contracapa, sumário, não precisa ter essas coisas. Mas o corpo do texto precisa estar dentro da formatação. Então, a fonte, o tamanho da fonte, espaçamento, essas coisinhas, tá? Coloquei aqui os critérios de avaliação, organização do texto. Seu texto precisa ter um início, um meio e um fim, lógico, né? Seguir uma ordem lógica. Precisa ter domínio teórico do artigo, né? Precisa ter entendido os conceitos que estão no artigo, apresentar um pensamento crítico e coesão e coerência. E as normas que eu já estabeleci em cima da BNT. Então, a entrega é na próxima segunda-feira. E aí, eu coloquei sobre o filme, o texto está aqui. E, bom, o texto está aqui disponível para vocês, nesse link. Aqui tem a discussão informal. Essa discussão é para vocês postarem aqui o que vocês gostaram ou não, o que vocês acharam do filme. Teve uma pessoa que já respondeu, eu não li ainda, mas eu vou ler daqui a pouco, a hora que a gente encerrar aqui, para responder. Então, vocês podem colocar lá as impressões de vocês, discutir. Esse fórum, gente, ele funciona meio que parecido com um post do Facebook. Você faz um post e todas as pessoas comentam e respondem seus comentários. É livre mesmo. Aí aqui tá o link do episódio do Mamilos, que é esse aqui. Quando vocês clicarem no link, vai abrir essa página aqui. Ele tá aqui no site deles, mas se vocês procurarem nessas plataformas aqui, dá para ouvir também, tá? Acho que no da Apple também deve ter. E aqui é a pasta onde vocês vão entregar o trabalho. Aqui o nomezinho da pasta, algumas pessoas já entregaram, como eu falei, mas quem não entregou, para entregar, vocês vão clicar aqui em novo, aí upload de arquivo. Aí vai abrir os arquivos de vocês. Vocês vão clicar onde, sei lá, onde está a sua pasta, salva o arquivo e procurar aqui um arquivo. Eu não vou colocar porque eu não tenho um arquivo teste para colocar, senão vai causar mais confusão, eu acho. Deixa eu ver. Vou pôr um arquivo de fake aqui, depois eu apago. Então, ele vai carregar aqui no cantinho da tela e depois ele vai aparecer aqui na pasta. Depois que vocês fizerem isso, vou voltar lá, tá? Depois que vocês fizerem isso, o trabalho já está salvo. Se tiver alguma dúvida, podem falar comigo no Ava mesmo. Tem esqueci de mostrar isso, mas no Ava mesmo tem vou mostrar. Tem uma parte onde você pode mandar mensagens. Aqui, ó. Aqui em cima tem um lugar onde você pode me mandar mensagens com dúvidas. Acho que a Ana me mandou uma mensagem já. Isso. Então, quem quiser pode usar, ou pode usar o fórum, ou pode me mandar e-mail. Eu tô com o contato das meninas que são representantes de turma também, se precisar falar comigo através delas, acho que elas estão minimamente disponíveis também. E é isso, acho que esse período tá trazendo muitas dúvidas para vocês, né? Muitos conflitos.
Mas a gente também está se adaptando à situação, né? Então, tanto eu quanto vocês, a gente está se deparando com situações novas e tendo que desenvolver novas habilidades, né? Eu, por exemplo, estou desenvolvendo minha habilidade de youtuber, né? Sensacional. Eu não gravei vídeo para vocês ainda. Professora, Eu só gravei de desenvolvimento até agora, né? Não gravei para vocês ainda, mas provavelmente em breve vai ter algum. Mas e aí é isso, a gente está se virando como pode para abordar os assuntos. Pode falar. Ah, tá. Pensei que não estava aparecendo o microfone. Depois que a gente terminar essa análise do filme e tudo mais, a senhora vai continuar passando conteúdo ou vai ser só isso? Não, eu não sei até quando a quarentena vai se estender, né? Por enquanto, a data que a gente tem é até o dia 6. Então, no mínimo, se as aulas voltarem na semana que vem, aí a gente vai continuar normalmente presencial, né? Se não, até a informação, até o que eu sei até agora, é que a gente vai dar continuidade ao conteúdo aqui virtualmente mesmo, né? Eu ainda não planejei todas as atividades de forma virtual, mas com as outras turmas eu tenho feito ou um vídeo explicando o conteúdo, e aí a gente discute no fórum, ou vídeo chamada, como eu estou fazendo com vocês agora, né? E aí a gente discute o assunto, ou eu apresento o assunto, alguma coisa assim. Não, por enquanto, a orientação que foi passada para a gente é essa. Eu acho que tá todo mundo meio que sem saber quando isso vai terminar, né? Não só a Univag, a instituição, mas a prefeitura emite um decreto que diz uma coisa, o governo do estado emite um decreto dizendo outra. Então, a gente está ainda tentando entender como que as coisas vão ficar, né? Por isso que eu não tenho uma resposta final para te dar. Por hora, o que temos é isso, né? Depois eu não sei como é que vai ser, mas conforme as coisas forem mudando, vocês serão avisados, com certeza, tá? O que mais, gente? tudo bem, obrigada, professora. De nada. Eu quero falar. Quer tá aqui? Oi, Kézia. Bom dia. Eu cheguei atrasada. Esse treco aqui não consigo conectar nunca. Eu sou muito atrapalhada, estabelada com conexões e tecnologias, professor. Mas esse fórum, por exemplo, que eu quero participar, eu quero falar, eu não sei como que... É uma plataforma, é no AVA? É na plataforma do AVA? É no AVA. Vou mostrar de novo. Ele está na outra hora. Ou vai ter uma data, um momento para a gente se falar? Não, o fórum ele fica aberto. Você pode comentar lá quando você quiser. A entrega do trabalho é que tem data, né? Que vai ser na próxima segunda, a data final para entregar. Né? Mas o fórum fica aberto, você pode comentar quando você quiser. O fórum, gente, ele não vale nota nem nada, ele é só uma atividade extra, mais um espaço de discussão. Então, aqui no AVA, você viu onde eu entrei? Vi. Não, eu não... Essa abinha da análise do filme tá aqui. Discussão informal sobre o filme. Aí eu coloquei um aqui. Vocês gostaram do filme? Tá até escrito errado, não tem ponto de interrogação. Aí você entra aqui e é só você clicar em responder. Perceba que se você quiser, você pode responder a minha pergunta. Se você quiser, você pode responder a fala do Natan. O Natan já comentou aqui. Você pode responder diretamente para ele. Aí vamos supor que você quer responder para mim. Você vem... só vai aparecer editar, excluir essas coisas para mim, tá? Para vocês só aparece responder. E aí a resposta de vocês podem excluir ou deixar ela lá. Então, quando você vai responder, aí você digita seu texto aqui, qualquer coisa, e aí você pode anexar alguma coisa nesse espaço aqui, se você quiser. Se não quiser, tudo bem. Só envia a mensagem ao fórum. Aí ela vai aparecer aqui, tá vendo? Entendi. Entendi. Essa aula é sobre o IA. Se tu tiver alguma dúvida, pergunta. Entendeu, Kézia? Entendi. Eu vou tentar ainda hoje entrar.
Isso. A internet não está muito boa aqui. Tem um problema do cabo ótico aqui e toda hora cai a internet aqui de casa. Mas eu acho que tá instável para todo mundo, porque tá todo mundo usando bastante, né? Mas tá meio instável mesmo a internet. Mas assim, na medida que vocês forem conseguindo, como ele vai ficar lá disponível, então. Professora, Oi. tem uma data específica até, por exemplo, para participar do fórum, você tem alguma data específica até o término, por exemplo, até semana que vem, para Não. participar do fórum? Não, o Então, fórum vocês podem comentar quando quiserem. O fórum é uma ferramenta, assim, para ajudar vocês a terem ideias sobre o filme, para vocês poderem discutir com outras pessoas as coisas que vocês perceberam a respeito do filme. É mais para isso. Então, como não é uma atividade avaliativa, ele vai ficar aberto lá. Quando vocês quiserem comentar, vocês podem usar. Tá. Beleza. E o trabalho a gente manda pelo AVA ou pelo e-mail, prof? Disso Pela eu preciso... pasta. Pela pasta. Quando eu terminar aqui, eu vou salvar esse vídeo e vou colocar ele disponível para vocês lá no AVA. Vai ficar disponível lá. E aí eu mostrei no vídeo como que faz para subir seu trabalho na pasta. Perfeito. Tá? Aí depois você assiste o comecinho do vídeo que tem mais informações. O que mais, gente? Vocês estão... Quem tá quietinho, não tem nenhuma dúvida? Tô vendo várias pessoas aqui, essa turma é grandona, tem bastante gente aqui. Meu caso vai ter que ser adaptação. Tem que pedir para as amigas universitárias desenharem aí, de começar a me interar com essa vida tecnológica aí. Eu encaminhei para as meninas, eu acho que foi para a Amanda que eu encaminhei, mas talvez eu tenha encaminhado para a Gabi também. Mas eu encaminhei um vídeo que a professora Ingrid, é uma professora que eu acho que ela não dá aula para vocês, mas ela fez... Para Isadora de Ângeles. Também. Ah, eu mandei para ela? Mandou. Aí ela mandou no grupo antes. Na hora que você me mandou, ela mandou no grupo. Ah, tá. Então, esse vídeo a gente postou em todos os lugares possíveis, todos os alunos que eu tinha contato eu mandei, porque ela fez um tutorial de como mexer no AVA para os alunos. Ela pegou a senha de algum aluno e entrou pela conta do aluno e gravou a tela, né? Para mostrar como mexer nos recursos que o AVA oferece. Aí tenta achar esse vídeo, ele tá no YouTube, não precisa nem baixar, é só olhar lá. Tenta achar esse vídeo e aí eu acho que ele tá bem explicadinho, assim, como fazer. Aí quem tem dúvida ainda em como mexer, ele ajuda bastante. Qualquer coisa pode contar com a gente também, tirar dúvida, a gente ajuda. Quem tem mais facilidade com tecnologia, essas coisas, a gente pode ajudar vocês. Sim, Kézia. Oba! Disso que eu preciso. Preciso da sala, porque, gente, eu tô velha. Eu sou a incompetência em matéria de tecnologia. E esse AVA tá me dando trabalho, eu tenho que confessar. Devo confessar que eu tô meio perdida. Mas tá bom, a gente... Não, as meninas vão te ajudar. Então, obrigada pela disponibilidade, meninas. Obrigada. Você vai se adaptar, Kézia. Você vai aprender rapidinho. Fica tranquila. Pelo menos esse é o ponto, né? Não é possível que eu ia morrer sem aprender. Fazer tudo isso. Para alguma coisa serve. Agora a gente vai ter que, de uma forma ou de outra, aprender esse mundo. No mundo aí online, cibernético. Para quem não gosta nem... Ontem eu estava falando para um amigo. Eu sou da época eu e a Eliane conversamos. Eu sou da época da máquina de escrever. De curso de datilografia, gente. Você vai aprender sim, fica tranquila. Gente, tem mais dúvidas, mais algum comentário ou sobre o filme ou sobre o texto? Não precisa ficar com vergonha, tá? É a mesma coisa da gente estar na sala, só que eu tô vendo a carinha de vocês um de cada vez, em vez de ver todos de uma vez.
Eu achei que tá super bem explicado. Que bom. Inclusive, parabéns, porque teve uns professores que acabou não ficando tão explicado e tal, mas eu achei que o IA da senhora ficou super bem explicado, tá super tranquilo de entender. Ai, que bom, fico feliz. Obrigada Gostei. mesmo. O artigo é bem interessante, dá pra gente casar ele muito bem com o filme, né? Tem umas... Uhum. E o filme também é praticamente do início ao fim uma crítica. Eu achei muito legal ter passado esse filme, eu já tinha escutado bastante falar sobre ele. Eu tinha ele aqui em casa na minha TV, que é o Now, né? Mas nunca nem fui procurar, eu assisti, minha mãe assistiu, até meu pai dormiu um pouco, mas assistiu também. E eles gostaram bastante. Que legal. Principalmente a ideia da revolução, né? Que não é uma coisa muito vista, que normalmente a gente mais se cala do que, sabe, consegue reivindicar, e eles não acreditaram em nenhum momento que eles eram inferiores, né? Uhum. E acho interessante uma coisa a se pensar, que a sociedade, quando ela se junta e se une, ela consegue fazer muita coisa. Sim. Eu gostei muito desse filme também. Eu demorei até para assistir. Ele foi lançado, acho que em agosto do ano passado, ou setembro, não sei. Segunda metade do ano, né? E eu só fui assistir na semana de prova de vocês, do segundo bimestre. Porque ele não passou no cinema aberto. Ele passou, mas ele ficou acho que uma semana em cartaz. E aí eu não vi nessa semana, não consegui ir. E aí depois o Cinemark fez uma sessão especial. E aí eu lembro que eu fui, tipo, 1h da tarde no cinema. Há anos eu não ia no cinema a esse horário, né? E aí eu saí de lá, tipo, meu Deus, que filme ótimo. Eu saí, nossa, por isso que todo mundo tá comentando, né? E eu gostei também de conseguir encaixar ele numa disciplina, porque eu acho que as reflexões que ele traz têm tudo a ver com essa disciplina de direitos humanos. Mas eu penso assim que se fosse numa proposta TC de uma aula, talvez esse filme não seria tão encaixado para o entendimento, sabe? Porque de repente ele se torna assim um filme que não é atrativo para você assistir, porque se você não tiver uma análise como a gente está tendo que ter, de entender ele para encaixar em um contexto, ele fica meio vago, fica meio assim perdido, você não consegue fazer conexão. Mas depois que você assiste, pensando no que você tem que prestar atenção, ele se torna um filme bem interessante. Uhum. Que bom. É para isso mesmo, para a gente usar a oportunidade da aula para esse tipo de reflexão que talvez vocês não teriam fora, né? Sim. Verdade. É isso mesmo. Essa visão que Oi. Quem Pode vai? falar, Dô. Essa ideia que a Eliane acabou de falar foi a mesma coisa que aconteceu comigo, porque a primeira ideia que eu tive do filme, a primeira coisa que eu já tinha pensado assim, filme brasileiro, vai ser chato pra caramba. Porque todo mundo fala, né, que filme brasileiro é chato e tal, e também já tive experiência com alguns filmes que eu não gostei de brasileiro. Só que daí eu fui vendo o contexto da história e aí eu fui achando mais interessante pelo fato de ser um pouco humanista, né? Um pouco não, bastante humanista, né? Fala bastante sobre ser humano, a questão de vulnerabilidade, violência, enfim. Depois, quando fui ver que realmente estava se encaixando com algumas coisas do texto e também com a questão de o que nós estamos estudando, que é psicologia, comportamento, e aí eu acabei gostando do filme e achei muito legal também, muito bom. Jaque, só me ressalta uma parte do filme que eu achei interessante, que toda vez que chega, né, o pessoal da comunidade, ou o ancião lá, ele dá um negocinho, né? A princípio era um negocinho. Uma semente. É uma semente? Primeiro uma pílulazinha, uma semente, né? Aí no decorrer do filme tem uma hora que ele fala lá ele diz assim, nós estamos sobre efeito de psicotrópicos, né? É muito boa Aí essa parte. o que eu entendi ali é que
não é uma questão de estar drogado, mas é uma questão de que é algo que faz com que, porque depois eu pesquisei sobre psicotrópicos, né? É algo que faz com que a sua mente fique mais clara, tenha mais assim disponibilidade de entendimento. Eles precisam daquilo talvez para poder fazer sei lá, uma junção das coisas e poder se proteger. Mais ou menos assim que Olha, eu não sei dizer o que é aquela. Eu acho que é uma semente, né? Eu supus que era uma semente, uma coisa, sei lá, da natureza. Desde o começo do filme passa eles consumindo isso, né? Quando não lembro o nome dela, mas quando ela chega pro velório da avó, já dão uma sementinha dessa para ela, né? Tem todo durante a Teresa, isso. Em vários momentos do filme passa, né? Eu até tentei procurar o que era essa semente, sei lá, quais eram os efeitos, se existe uma droga mesmo que é com essa característica. Não achei nada. Eu não sei se isso é um psicotrópico que realmente existe ou se ele foi uma coisa da ficção do filme, né? Mas eu acho que a ideia que dá é essa mesmo, que eles ficam com os sentidos um pouco mais aguçados, né? E para essa batalha nesse momento era importante, né? Não sei, acho que o que eu entendi desse momento era isso, mas também não ficou claro para mim o que era esse psicotrópico. Alguém achou sobre? Para mim, dá uma impressão assim de que me ocorre que é um recurso que eles têm para suportar toda aquela carga, toda aquela dureza ali, os problemas sérios da comunidade, né? E é algo que eles fazem entre eles de comum acordo para se ajudarem, num recurso de conseguirem manter ali a sanidade mental, vamos dizer assim, mesmo que diante de um psicotrópico que seja, né? Como e no se final ele entrasse legal, em transe, fala pro né, prefeito. Kézia? Oi? Como se entrasse em transe, né? Sim, para suportar, né? Como se fosse um recurso de suporte mesmo, para conseguir. De calma. Eu vejo. Mas também pensando, se a gente for, eu acho assim que às vezes a gente necessita de algo para poder ter força, né? A gente necessita de algo que às vezes a gente até teve uma aula sobre a psicopatologia, que fez aquelas experiências de remédio que não tinha efeito e remédio que tinha efeito, dando para as pessoas, e aqueles remédios que não tinha efeito, a pessoa teve a mesma sensação de estar sendo curado, né? Porque às vezes é psicológico. Talvez aquele seja uma forma psicológica de que se todos eles, a partir do ancião, da pessoa que tem um conhecimento maior, dá aquele remedinho, aquilo ali faz com que eles se unam. É uma fuga de algo que faz uma junção, um benefício. É quando a gente, tipo assim, a gente se acha que usando aquilo ali faz benefício, então aquilo é meu, do meu povo, da minha gente. Pensei mais ou menos isso. Pode ser. É uma possibilidade de interpretação. Do meu grupo, ela leu sobre isso. Ela viu uma entrevista que o diretor do filme deu, e aí ele falou que aquela sementinha é para fazer uma alusão, como se eles estivessem tomando uma dose de coragem, uma dose de força, uma dose de união. Então foi esse exemplo que ele deu, como se eles estivessem tomando uma dose de coragem para passar por isso. E era uma sementinha que aquele cara mais velho que mata o gringo lá, que aparece ele fazendo as sementes, que ele tá dentro do ônibus as plantas, né? Não, é verdade. Nem tinha reparado. É ele que faz e planta também semente. acho que pode ser algum tipo de, sei lá, de mantra ou ritual mesmo, que através, acho que, sei lá, acho que eles pensam que através daquela semente, eu acho que eles poderiam, de alguma forma, se sincronizar na mesma energia que eles queriam, tá? Que era naquela aquela batalha, aquela luta. A Eliane já vai... Oi?
Eliene já gostou das bolinhas. O assunto que mais interessou ela no filme foi as bolinhas. Deixa só o Douglas concluir a ideia que ele estava trazendo. Peraí, só um pouquinho. Vai, Desculpa, bocuda que te atrapalhou. É porque, assim, quando eu fiquei percebendo isso no filme, porque toda vez que alguém, por exemplo, a personagem, que eu acho que era uma enfermeira, né, quando ela chegou na cidade, a primeira coisa que acho que o padrinho dela, não sei, colocou na boca dela foi essa semente, né? E aí, no momento, no meio do filme, eu percebi que todos os personagens, quando ia começar a fazer a questão de defesa, todos eles colocaram a semente na boca, né? As pessoas, todos da cidade, né? Os personagens. Então, assim, eu acredito que seja algum tipo de... Como que eu devo dizer? Um tipo de ritual onde eles sincronizam dentro da energia deles. Tipo, como se fosse assim, a gente tá unido, a gente tá junto, então vamos fazer esse pequeno ritualzinho para tipo, a gente tá sincronizado. Como se fosse uma união, uma energia, uma coisa meio que cósmica, mas é óbvio que é uma questão de unidade deles mesmo. Eu penso que acredito que seja isso, né? Mas também pode ser a parte, como que eu devo dizer, biológica, né? Porque pode ser que essa semente também cause esse mesmo efeito na parte biológica, na parte, enfim, generalizada de todos que ingerem esse medicamento, né? Medicinal. Pelo que a Ana falou, que a colega dela viu uma entrevista, né, falando, pelo que ela trouxe, é semelhante a isso que você está dizendo mesmo. Embora o filme para nós conseguirmos suportar esse momento atual, né? Embora tomar as bolinhas. Ai, Kézia. Gente, vocês ficaram com raiva do filme depois? Com raiva do filme? Tipo, não do filme, mas tipo assim, se vocês comemoraram a morte dos americanos. Vocês comemoraram? E lá no Cine Teatro. Eu comemorei, eu fiquei com muita raiva. O Daniel Mato, aquele cara que chega lá na casinha dele, que é a primeira morte, né, dos americanos. Cara, o cinema todo vai ao delírio, todo mundo comemora, que ele dá um tiro de dor na cabeça do cara, a hora que o cara cai para trás. O cinema inteiro grita de alegria lá no Cine Teatro. Adorei, foi emocionante. Diz que tô eu lá, o cara morreu. Primeira morte. É emocionante mesmo, porque a gente tá sentindo a injustiça, né? Junto com os moradores de Bacurau, né? Eu achei bem interessante isso de colocar a cabeça de todos eles expostos, assim, um monte de gente, a cidade, as crianças, tudo vendo, assim, tratando como, assim, ok, né? Graças a Deus, matou. Parece que é uma coisa cultural, não é? Tipo assim, na hora que entra lá no museu, aparece desde antes, assim, desenho acho que no jornal, alguma coisa assim, das cabeças, assim. E parece que essa situação das cabeças, ela já aconteceu na Guerra dos Canudos. Eu acho que aconteceu alguma situação semelhante. E aí é por isso que ela tá no Museu de Bacurau. E aí eles reproduziram a situação, entendeu? Faz sentido. Foi uma alusão ao cangaço, porque no cangaço eles matavam e arrancavam a cabeça. Entendi. E aí, quando vocês trazem assim, mais na frente das crianças, né? Nossa, mas as crianças estavam vendo isso. Mas as crianças também estavam ameaçadas, né? As crianças também estavam escondidas dentro da escola. Né? As crianças também estavam aterrorizadas, né? Então, elas estavam participando do início ao fim do processo, né? Não que isso não vai ter nenhum impacto, provavelmente vai, não sei. Mas só o fato deles estarem sendo perseguidos por pessoas de fora, né? A ameaça à vida, tudo isso vai ter impacto também, né? Ô, Jaqueline, uma coisa que tinha como preservar as crianças.
uma coisa que eu achei interessante referente ao museu, porque eu prestei atenção que quando os gringos chegaram lá, por serem uma comunidade afastada, pessoas mais humildes, né, que a gente supostamente diz, eles não se amedrontaram. Tanto que ele chegou lá no bar, tentaram ser arrogante, a dona do bar foi bem incisiva nas respostas. E aí eles falam assim, vocês já foram no museu? Não, não sei o que. Eles tentam para ir no museu. O que eu pensei? Porque lá aquele museu, ali tem a história deles, inclusive histórias talvez de lutas, de que coisas que aconteceram, que estão ali retratadas. Então, talvez aquilo ali foi uma forma de mostrar para eles, vão no museu para ver quem somos nós. E eles não foram, né? E quando depois teve toda a chacina e teve aquele gringo que morreu dentro do museu, na hora da limpeza, a moça fala assim, limpa tudo menos a parede, porque ficou a marca de sangue. Então, ali é mais uma história para contar, de tipo assim, de algo de que veio para cá, tentou nos subjugar e saíram subjugados. Assim que eu tirei, assim, mais ou menos do museu, né? Pois é, essa parte aí também, que na hora que os gringos chegam, aí vai lá no bar da moça, aí ela fala, tipo assim, é porque já tinha um negócio lá do caminhão de água ter sido furado, né, por tiro. Aí o povo já pensou, tipo assim, pode ser eles. Aí a mulher já falou, tipo, vai lá no museu, que aí eles iam ver lá e não ia mexer, porque viu que o pessoal era perigoso ali, só que... Legal, verdade. Bom filme, filmar. Eu adoro. Eu também fazer umas rodas de filmes e assistir uns filmes e discutir é muito legal. Nossa, eu tô com esse desejo aberto aí já faz muito tempo. Vocês Bora podem ir fazer? combinando. Vocês podem ir combinando mesmo sem mim. Só saindo da aula da Jaque, eu assisti aquele filme O Poço. Tô doida para discutir com alguém. Mandei a Kézia assistir pra gente fazer uma discussão. Eu ainda não deu tempo por conta dos trabalhos, né? Eu assisti também, confesso que me incomodou bastante. Eu ainda não sei com que texto que dá para relacionar ele. Porque eu ainda tô no momento do incômodo, entendeu? Eu não entendi ele completamente ainda. Não sei o que propor sobre ele. Mas eu acho que dá para vocês promoverem uma conversa assim. Muito bacana. Ele, assim, para mim, que é ruim falar sozinha, né? Ele dá para você ter várias vertentes, né? Aí isso que é bacana. Ele causa uma reflexão e nem sempre a reflexão de todo mundo vai ser igual, né? É igual, lógico. É verdade. O que mais, gente? Do filme, do texto, temos mais dúvidas? Texto analisando com o filme, né? Mais direitos mais ou menos, mais e menos humanos. Eu achei que tem muito ponto interessante que dá para analisar com o filme, que dá para fazer paralelos aí. Achei muito ponto que dá para ser discutido no texto com o filme. Eu estou pensando num ponto aí, não sei se vai ser pertinente, mas vamos embora. Escrever e mando qualquer coisa, mando antes, que daí a gente... Eu e a Eliane, nós estamos em discussão sobre... Foi massa que parecia que a gente tinha assistido o filme juntas, né, Li? Parecia que a gente tinha assistido juntas. As opiniões começaram a bater. Até o final do curso, eu vou fazer a Eliane você transformar em militante da... Vou botar na trincheira para jogar pedra nos militares. Ai, Kézia. Então, mas acho que tem mais bacana de discutir. Tem sim. Bom, gente, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, não tiverem mais nenhum comentário, colocações, eu vou deixar esse vídeo disponível para vocês assistirem depois e para os colegas que não participaram também poderem assistir. Independente disso, vocês podem mandar as dúvidas, como eu falei, lá no Ava mesmo, tem um lugarzinho de mandar mensagem, pode mandar e-mail. Assim que possível, eu vou respondendo, tá bom? Obrigada. Foi ótimo. Até porque foi até um alívio, sabe, já que a gente estava pensando, a gente estava tão sufocado, assim, com medo, porque essa situação faz com que a gente ache assim, meu Deus, nós não vamos ter notas boas e depois a gente não tem como recuperar esse ar. Aí a gente andou
dando uma estressada, e a gente se estressa com todo mundo dentro do grupo, que uns acham uma coisa, outras outras, e realmente isso foi bem proveitoso. Tenham paciência, assim, o momento que a gente está vivendo é difícil, tá difícil mesmo para todo mundo. Não é só a questão das atividades acadêmicas, né? A gente está vivendo um estresse que não pode sair de casa, aí você não pode ir no mercado, você vai no mercado, esquece uma coisa, aí depois você não sabe que dia que você vai voltar no mercado de novo, aí não pode encontrar família, não pode encontrar amigo, né? Tudo isso a gente acha que não é, mas tudo isso afeta muito a gente, né? Eu falando assim pessoalmente, eu tenho tido super dificuldade para dormir, dificuldade para me concentrar nas coisas, porque eu fico ansiosa, eu fico vendo um monte de notícia. Então, tem sido um período estressante para todo mundo, né? Eu imagino como é que vocês devem estar se sentindo, porque além dessa demanda externa, que é a quarentena e a pandemia, a preocupação com a saúde das pessoas que a gente ama e que a gente tem próximas, né? Ainda tem as demandas acadêmicas. Mas tenham paciência, que a gente vai se organizando aos poucos, conforme forem acontecendo as coisas. Se tiver alguma dificuldade, se tiver algum problema, conversa com os professores, conversa com a coordenação. Assim, falando por mim, né? Eu sempre deixei o espaço muito aberto para vocês. Olha, professora, não dá para fazer desse jeito, não consigo, não entendi. Desse jeito que você está explicando, eu não estou entendendo. Então, tragam as dúvidas de vocês. E a gente vai negociando e vendo o que dá para fazer. Tá bom? É isso aí mesmo. Você ia mesmo. falar, Kézia? Não, que é isso aí mesmo. É um momento que os ânimos já estão alterados, né? A gente tem que ter paciência para conseguir se organizar e se resolver entre nós também. Essa questão de trabalho online, para mim, como eu havia dito, não é nada fácil, não é nada simples resolver tudo isso e começar a ter que trabalhar dessa forma. Então, acho que é paciência. Tem que ter, vamos ter paciência e vontade de aprender, né? O mínimo. Tem que estar aberto aí para entrar nesse mundo aí. E pensar que é uma situação provisória, né? Pensar que isso vai passar. E a gente vai voltar para nossa vida normal. Tomara. Professora? Sim. Tem alguma previsão para a senhora colocar a nota do outro IA, do primeiro IA? Então, esse IA é um problema, porque eu peguei de vocês, eu guardei todos dentro do meu armário, lá na Univag. Nossa. E eu não trouxe para minha casa, porque o vírus, o coronavírus, ele tem um tempo que sobrevive nos materiais, né? Por exemplo, no plástico, no papel, tem um tempo que ele sobrevive em cada superfície. E aí, como a gente já estava meio, não tinha começado a quarentena ainda, mas a gente já estava meio nessa preocupação, eu coloquei os trabalhos de vocês e do quarto semestre matutino dentro de um saquinho de plástico e deixei guardado no armário. Eu nem quis trazer para minha casa, né? Aí, então, eu só vou conseguir corrigir quando a gente voltar a ir para o Univag. Entendi, tá bom. Tá bom? Mas, gente, não se preocupa com nota agora. Calma. A gente sabe que tá difícil para vocês. Ninguém vai ser doida de não considerar o que está acontecendo, a situação que está acontecendo, tá bom? Esse A que a gente está fazendo agora, eu acho que pelo que vocês estão trazendo para mim agora e pela proposta que foi pedida, eu acho que não dificilmente vocês vão mal nesse A, porque não é difícil de encaixar uma coisa na outra. Eu estou me disponibilizando para tirar dúvida, então se tiver algum ponto que não está claro, pergunta. Que isso já vai ajudar a sua nota a ser razoável, tá bom? Então, não se preocupem. Preocupem em fazer a atividade não, direitinho. Tem que ser ótimo. Razoável não, tem que ser ótimo. O Luiz até comentou com a gente sobre as notas. Ele falou que, de forma alguma, eles vão prejudicar a gente. Tanto que hoje eles vão ter... Eu até mandei no grupo da sala, mas eles vão ter uma reunião para definir como vai ficar as provas bimestrais, porque não tem como a gente fazer prova no final desse mês, né? Aí eles até vão ver ainda para que nenhum aluno seja prejudicado por conta de tudo isso. É isso.
É isso. O nosso interesse é que o calendário não atrase, que a gente consiga manter as atividades minimamente, né? Mas de forma nenhuma é interesse da instituição prejudicar vocês em relação à nota ou em relação ao aprendizado, né? Nada disso. Então, por isso que eu disse, conforme forem surgindo dúvidas ou conforme uma situação não estiver legal para vocês, tenta conversar com o professor, tenta conversar com a coordenação, que as coisas se resolvem. Mas assim, vão para a conversa abertos, sem atacar o professor. Não sei se vocês estão fazendo isso, não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas assim, vai perguntar para o professor, deixar ele dizer também a versão dele, porque para a gente do outro lado também não tá 100% fácil, né? Então, assim como vocês, a gente está se adaptando à situação. Então, é paciência e empatia, tanto nossa quanto de vocês. Isso, paciência. Prof, Oi. teria algum ponto mais importante, assim, que você gostaria de falar sobre o artigo? Tipo, eu ainda fiquei meio... Não entendi, com repete dúvida a da sua pergunta. opinião. Alguma coisa mais importante que você queria pontuar sobre o artigo? Você poderia pontuar sobre o artigo? Sobre o artigo? Eu acho que o ponto principal é essa ideia de que algumas pessoas são mais humanas do que outras e merecem mais direitos do que outras, por exemplo, né? Essa ideia. O artigo ele começa com a história do líder indígena que foi incendiado em Brasília, né? E aí os jovens que cometeram o crime falaram: a gente pensou que fosse só um mendigo, né? Então, se fosse um mendigo, seria tudo bem? Colocar fogo numa pessoa que está dormindo. Esse mendigo ele é menos pessoa do que o líder indígena, né? É esse ponto, né? Por que a gente coloca algumas pessoas num patamar de... Não só algumas pessoas individualmente, mas alguns grupos de pessoas num patamar de humanidade e outras em outro. É exatamente um ponto que dá para analisar, assim, assim, sem querer influenciar e sem querer dizer já sobre o trabalho em si, mas um exemplo disso é quando aquela criança é morta, né? Que um dos integrantes lá mata a criança, e aí o outro cara fala: pô, você é um nazista, você matou criança. Claro que é um absurdo uma criança ter sido morta, mas ele faz parte de um grupo que está exterminando toda uma cidade, né? Todo um povoado, ou seja, quem pode ser morto, quem não pode ser morto. Uhum. Assim como o caso do índio, né? O índio, quer dizer, o índio não deveria ser morto, mas a explicação que se justifica é: os mendigos podem ser, se fossem mendigos, se fossem simplesmente moradores de rua, pessoas em situação de rua, podem ser mortas. Eu fiz essa questão aí, eu acho bastante pertinente, assim, para uma das análises, né? É um ponto que dá para fazer uma análise bacana. Isso. Eu acho. Acho que é um paralelo bem legal isso. No trabalho, precisa ter citação? Assim, as ideias que você vai apresentar que não são suas, precisa estar claro que você leu no texto, né? Não precisa ser uma citação direta daquelas que você coloca entre aspas, o que o autor disse exatamente. Você pode escrever com as suas palavras, mas precisa estar claro que você leu isso em algum lugar, né? De acordo com a fulana, isso e isso nas suas palavras. Pode ser. E aí coloca a referência no final. Entendi, obrigada. De nada. Mais dúvidas? Bom, gente, eu vou encerrar então a chamada. Beleza. E vou. Mas foi, né? Eu gostei também. Minha primeira reunião de aula. Começamos a segunda-feira bem, então. Sim, inovadora. Diferente, né, professora? Hã? Diferente, né? Porque acho que a primeira diferente para mim também.
É a primeira que eu estou Legal. assistindo e teve a reunião com o Luiz, bem interessante. Gostei dessa tecnologia, desse É, né? aplicativo. Eu gostei também. Às vezes, assim, não é o ideal em alguns momentos, mas é o que tá salvando a gente agora, né? Tá permitindo que a gente possa continuar as atividades, né? Como eu conversei com o Luiz, eu sou um pouco resistente a mudanças, né? Então, para mim, é complicado. Mas vamos nos adaptando. Isso. Foi o que eu falei pra Kézia também, não sei se você tava no grupo na hora que eu falei, tipo, vocês podem contar com a gente, que é mais nova, assim, que consegue mexer com mais facilidade em várias coisas. A minha filha fala, assim, mãe, a minha filha também, ela fala, mãe, fica fria. O que a senhora não souber, pode me chamar. Então, assim, é só uma resistência mesmo, entendeu? Minha avó também, ela não sabia mexer no celular. Aí, agora vive no Facebook, a tarde inteira mexendo no Facebook lá, porque eu tava futricando a vida dos outros, sabe? A gente ensinou ela a mexer. Mas vamos levando. É isso. Então, tá bom, gente. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Obrigada. Quando eu tiver com o planejamento da próxima aula prontinho, eu aviso as meninas de como é que vai ser. Se vai ser chamado ou se vai ser um vídeo, tá bom? Fiquem tranquilos, estudem com carinho, guarda um tempinho para descansar. Não passa o dia inteiro mexendo no AVA, tá? Guarda um tempinho para descansar. Vai assistir um filme que não é da faculdade, vai assistir um seriado que não é da faculdade, tá bom? Lê um livro que não é da faculdade de vez em quando. Bebam bastante água, lavem as mãos, tá bom? Passe álcool gel. Aqui, ó, fique em E casa. álcool gel. E álcool gel e máscara se for sair de casa. Se for sair, usar máscara. E álcool gel. Eu tô no Beco do Candeeiro, nessa semana passada eu fui pro Beco, eles estão precisando muito. Tô lá com o pessoal lá, mas de máscara, de luva e botando. É porque, na verdade, a gente pode controlá-los, eles estão lá super vulneráveis, doentes. E é uma doença que está aí pairando mais pelas elites, né? Mercados mais chiques, shoppings, enfim, quando estão abertos. Me vieram me perguntar, mas morador de rua, a gente tá lá, não pega a doença, não pega, a gente não sabe se eles pegam ou não. O fato é que a doença não vem deles, porque eles não frequentam aeroportos, não fazem viagens internacionais, né? E há muito mais vulneráveis que nós agora que podemos transmitir isso daí, que estamos aqui dentro das nossas casinhas, nos nossos condomínios, levar a doença para eles. Né? É um trabalho bem importante que vocês fazem, né? Mas tem que seguir os protocolos de segurança, né? Então é isso, gente. Um beijo para vocês. Boa semana. Estou disponível no AVA, tá? Tchau, tchau. Tá bom. Tchau, obrigada. Tchau.